Pedro, vamos falar de futebol? Vamos lá, é disso que nós gostamos, não é? É isso, não é? Hoje temos aqui o Pedro Ribeiro, que não é o Pedro Ribeiro da Rádio Comercial, mas que eu acho que sabe mais que o Pedro Ribeiro da Rádio Comercial, que é benfiquista, pá, eu, portanto, isso para mim não dá. Estou a brincar. Anda Pedro Ribeiro. Pedro, olha, como é que é? Sabes que eu já te conheço há uns anos, e não te conheço, entre aspas, de andar a seguir, mas sempre fazias parte da equipe do Vitor Pereira, eu vamos falar sobre isso. Mas há muita malta que só conhece o Pedro, agora mais das alturas do Belenenses, e já andaste aí no futebol em muitos sítios muito malucos, portanto acho que vai ser uma grande conversa. Vamos lá? Espero que sim, vamos lá. Olha, como é que chegaste ao futebol? Tu já tens 34 anos, não é? Uma coisa assim. Portanto, chegaste ao futebol, ainda andavas de triciclo quase. Olha, eu assim muito rapidamente contextualizando, eu joguei futebol no Clube Desportivo das Aves, na formação, mas rapidamente percebi que a qualidade não seria suficiente para me levar onde eu gostaria de chegar dentro do futebol. E então enverdei por outro caminho, que era um caminho que mesmo como jogador, e cedo percebi isso, era um caminho que me entusiasmava tanto como jogar. E então decidi entrar na faculdade de desporto, não propriamente para no futuro ser professor de educação física, mas fundamentalmente para que a formação me pudesse ajudar também a desenvolver outro tipo de características que são determinantes para se poder desempenhar com sucesso a tarefa de treinador. E, portanto, aos 18 anos, entrei na Faculdade de Desporto da Universidade de Porto e logo no primeiro ano deixei de jogar, porque era o último ano de júnior, deixei de jogar e passei para o outro lado. Tive a oportunidade de ter um diretor que me conhecia do tempo do Aves, que era o diretor da formação do Tirsense, e que na altura me endereçou um convite para começar a trabalhar com os infantis do clube. Eu vi, porque assim, nós falámos aqui antes disso, o Pedro é de Guimarães, portanto, a malta já sabe que eu considero quase vimaranense, e quem é daquela zona já é para os outros, mas o Tirsense é um clube zorro, é um clube histórico, uma coisa incrível. Claro, eu joguei no Aves, na formação, como te disse, e o principal rival do Aves é o Tirsense. Mas quem vem do Aves... e, aliás, eu continuo a residir aqui perto de Vila das Aves, não propriamente de Vila das Aves, mas numa vila ao lado. E aqui é um bocadinho estranho as pessoas ou é quase raro as pessoas que gostam dos dois clubes, mas eu gosto dos dois clubes. Fui feliz nos dois. Gosto menos do Moreirense, estás a ver? Fui feliz nos dois, tive muitos bons momentos em ambos. Iniciei a minha carreira de treinador no Tirsense na formação, trabalhei nos infantis e nas escolinhas e mais tarde, passado poucos anos, voltei e trabalhei na equipa sénior com o Mr. Kim Machado, na altura, na antiga segunda divisão B, e portanto é um clube que também me diz muito, assim como o Aves, porque nunca conseguimos esquecer aquilo que são as nossas bases, e o futebol aparece na minha vida de forma constante e diária, com a formação e com a atividade em si quando era jogador. Sabes que eu apesar da malta do Vitória, o coisa é mais que o Braga, né? Mas entre uns vitorianos e a malta de Moreira de Cónigos há ali de vez em quando um quiproquo. E eu vivia, entre aspas, passava muito tempo em Gandarela, portanto abraço para a malta de Gandarela, que já não me vê há uns anos, e a casa dos meus sogros na altura aquilo é para aí a 200 metros da fronteira com a Moreira de Cónigos. Eu conseguia desculpar como estava ali na fronteira. Portanto, eu gosto do Moreirense, porque acho que é um clube engraçado, e ficava ali perto do estádio. E gosto daqueles clubes todos. Eu acabei por simpatizar muito com o Aves, com o Tirsense, com o Guimarães, com o Vitória, com o Moreirense. Um bocadinho menos com o Vizela, já lá vamos. Mas com aqueles clubes todos ali à volta, né? Aquilo é uma coisa que tu se calhar concordas comigo naquele global. Uma coisa que é inquestionável é que em todos aqueles clubes, em toda aquela zona, há uma paixão incrível pelo futebol, não é?
Eu acho que esta zona aqui de Guimarães, desta zona do Minho, é uma das zonas do país onde se respira efetivamente futebol. Aqui num raio curto, num raio de metros quadrados ou de quilómetros quadrados, se assim quisermos, há um sem número de clubes profissionais. Eu sou natural de Lordelo, que é uma vila pequena, que é a última vila de Guimarães, que é a única vila entre Vila das Aves e Moreira de Cónegos. Portanto, ao lado tem 2 clubes de Primeira Liga neste momento, 2 clubes que nos últimos anos estiveram sempre no futebol profissional e de facto, 10 km temos Guimarães, temos Santo Tirso e o Tirsense a outros 10 km, Vizela, que está no Campeonato de Portugal, mas que tem muitos anos na segunda Liga, Passos Ferreira, Braga, há aqui muitos clubes nesta zona e de facto a paixão é extrema e se calhar o exemplo principal, mesmo a nível nacional, porque são referência, é a forma como os adeptos do Vitória vibram com o clube, e eu acho que isso depois que se transporta ou transborda para outros clubes mais pequenos daqui da zona, onde quem for ver um jogo ao domingo ou ao sábado à tarde, até do Distrital, nota uma paixão tremenda pelo clube da vila, pelo clube da terra. Olha, tu achas, e tu estás agora no Belenenses, sabe? Eu tenho muita dificuldade em dizer isso, mas eu sei estava. Tem que ser, estavas, também sei. Sim. Mas eu queria dizer que estavas neste período de tempo recente. É difícil, e ainda para mais no Belenenses sabe que teve estes problemas que não interessam, mas a cultura de futebol em muitos dos estados onde tu vais na Primeira Liga fica a milhas de algumas das coisas que tu falaste agora, por exemplo, o Tirsense, é muita cultura dos grandes, não é? Pois os estádios não refletem as pessoas, os jogadores não jogam para grandes multidões, ou pelo menos não sentem aquela paixão, não é? Essa cultura de futebol em Portugal tem que evoluir muito nesta onda, não é? De olhar muito mais, por exemplo, para a zona de Guimarães e não é só em Guimarães, também em Chaves, por exemplo, é incrível, também as pessoas seguem muito aquela... Ainda falta muito esta cultura em alguns clubes mais centro e sul, não achas? Eu acho que nós vivemos e para quem já viveu fora, que é o meu caso, que é o teu caso, nós vivemos aqui num cantinho que não há melhor no mundo. Sim. Em muitas coisas. Eu quando trabalhei fora sentia imensas saudades de Portugal. Agora, em relação a isso que especificamente me perguntas, eu penso que sim. Eu acho que faz falta ao futebol português uma maior cultura de ir ao estádio, em família e de ir ao estádio pelo lado positivo. E o que é o lado positivo? É respeitar os intervenientes, respeitar ambas as equipas, torcer naturalmente de forma efusiva pela equipa que gostamos e que nos representa, mas ir ao estádio porque é um espetáculo. O jogo de futebol é um espetáculo, ou deveria ser um espetáculo, na minha opinião. Eu tive a oportunidade, não só nos clubes onde me iniciei como treinador, mas fundamentalmente no futebol profissional, nas experiências que tive fora de Portugal, quer na Arábia Saudita, quer na Turquia, na Grécia ou na Alemanha, existe uma cultura diferente. Sim. Não quer dizer que seja melhor ou que seja pior, é diferente, mas a esse nível de viverem o dia de jogo, de irem ao futebol e usufruírem ao máximo dessa experiência, é marcante passar por essas experiências que eu tive, porque passamos a ver as coisas se calhar de uma forma um bocadinho diferente. Mesmo para os intervenientes, como jogador não, porque nunca atingi esse nível de poder jogar com um estádio cheio, mas como treinador, neste caso treinador adjunto, a emoção do jogo é totalmente distinta quando sentimos da parte da bancada um apoio frenético, tremendo. Reclamam também, como é óbvio, quando não estão satisfeitos com o que estão a ver, mas isso faz parte. Mas, regra geral, as experiências que tive levam-me a ter saudades desse tipo de ambientes. Olha, qual é que é o futebol que apaixona o Pedro? O futebol, o estilo de jogo? Sim, aquele que te faz sonhar, aquele que te vibra.
Pode ser o estilo, pode ser o estádio. O que é aquilo que tu... Pá, eu digo assim, eu gosto... O futebol que me apaixona é o rock and roll do Klopp no Dortmund. Aquele é o futebol que me apaixona. Qual é o Acho que teu? acho que apaixona toda a gente, mas ao mesmo tempo Pá, se perguntas à malta o do Bayern, não sei se eles concordam. sim, existem dados culturais à volta disso, mas quem gosta verdadeiramente de futebol sabe respeitar e sabe gostar de vários estilos de jogo, na minha opinião. Sim. Porque o do Klopp é distinto do Guardiola, é distinto do Mourinho, é distinto do Simeone, mas nós conseguimos encontrar espetacularidade em todos eles, na minha opinião. Agora, podemos e devemos ter uma opinião e ter um gosto pessoal. O meu gosto pessoal em relação a isso, eu gosto gosto de ver e gosto que as minhas equipas sejam equipas dominadoras, equipas que saibam o que fazer com a bola, porque eu tive um professor na faculdade que dizia que a bola, se fosse para andar constantemente no ar, teria asas. A bola não tem asas, portanto há que saber jogar com ela no terreno de jogo, que é a relva, que é o solo, neste caso. Portanto, eu gosto fundamentalmente de estilos de jogo que saibam aquilo que querem com a bola. Agora, não queira isso dizer que se tenha que ter bola por ter. A posse de bola é uma ferramenta que deve ser usada, na minha opinião, e bem usada, mas para desorganizar a equipa adversária e para aproveitar os momentos e os espaços que assim se conseguirem criar. Mas se me perguntares se em 3, 4 segundos após recuperar a bola, se gosto de chegar à baliza adversária e fazer golo ou criar oportunidades, perfeito. Portanto, acho que é na conjugação destes dois tipos de aspectos na vertente ofensiva que eu me revejo. Na vertente defensiva, e tendo até em conta as minhas características enquanto pessoa, eu não gosto não sou particularmente fã de estilos de jogo de espera. Entendo que estrategicamente sim, pressão provocar o erro, exigente fisicamente, pá. Sim, mas estar dentro de campo, mesmo nos momentos sem bola, porque do outro lado há uma equipa e as equipas são competentes, estar sem bola mas controlar o jogo. E o que é isso? É convidar o adversário a entrar por determinada zona para pressionar e roubar. Sim. É não os deixar controlar e estarem confortáveis no jogo. Agora, é exigente para os jogadores e é exigente para o treinador também. Sabes que eu digo sempre aqui no meu podcast, eu só jogava a bola, porque futebol é para quem sabe, e não treino, ando lá a explicar à malta que dá para jogar futebol, porque isto treinar é para quem sabe. Mas eu tenho uma equipa amadora, pá, e obviamente que não... Vamos lá colocar isto em contexto. Eu gosto muito do futebol, pá, gosto do futebol controlado, né? Eu gosto do futebol da triangulação, futebol do suporte, futebol de basculação, em que puxas atrás a equipa em ataque, atrás a equipa para espaços, para poderes abrir o espaço oposto e poder rapidamente, mas também gosto de atacar o espaço no meio. Eu gosto muito desse jogo e sem perceber muito disso, gosto disso. Depois, o problema disso é os desequilíbrios que tu crias quando fazes este jogo e estás a jogar muito em cima do adversário, e depois podes rapidamente criar desequilíbrios quando és apanhado em contra-ataque, e portanto é preciso ter uma capacidade de saber espalhar a equipa e pôr os jogadores nos sítios certos, e ter os jogadores certos para depois dar aquele equilíbrio no momento defensivo. Né? Eu quando falava aqui com o Luís Cássio, ele depois obviamente passou ali um quarto de hora a explicar aquilo e eu perdi-me. Ele fez não sei quem, o Iguala, fez não sei onde, pá, é só misto, calma. Mas é engraçado que eu, quando digo às minhas equipas, naquele nível, eu por acaso já sou muito mais cauteloso que tu, já digo, pá, malta, neste nível, se o Messi joga na Liga dos Campeões, não joga aqui, né? Se houvesse Messi não estão cá. Portanto, aqui o que nós dizemos é, malta, deixa-os nervosos, fechas, um bocado como o Mourinho, estás a ver quando é o Barcelona. Pá, fechas o espaço e eles vão se desorientar e vão perder a bola. E por isso aquilo funciona. Nós estamos em primeiro. Claro. Agora, obviamente que eu gostava de ter a bola mais rápido. Mas e a minha pergunta para ti é, depois desta deambulação que eu faço por aqui de vez em quando, nos níveis dos jovens da primeira liga, às vezes com os plantéis que tu tens, sem querer menosprezar os plantéis, tens que, por vezes, também ter que ser, pá, malta, se calhar fazer pressão alta fisicamente é difícil, vamos ter que saber jogar no erro. Portanto, ser paciente e jogar no erro. Também tens que saber lidar com isto, né? Por vezes não podes jogar como tu queres, tens que jogar como tu podes, não é? É assim, eu vou dar a minha opinião particular em relação a isto. Claro. Eu quando me iniciei como treinador,
pensava que os jogadores jogavam o estilo de jogo que o treinador quer. E pode acontecer isto. Eu não estou a dizer que não é possível. Mas eu acho que é tanto mais eficiente a construção de uma ideia de jogo quanto mais partilhada for. O que é que eu quero dizer com isto? Tu nunca verás as minhas equipas a jogar de uma forma contrária àquilo em que eu acredito. Claro. Porque eu não conseguiria estar no banco ou na linha lateral a orientar e a assistir ao jogo e não me rever naquilo que está a acontecer. Portanto, eu acho que uma das características principais da ideia de jogo de uma equipa terá que ser aquilo que o treinador acredita e aquilo que o representa enquanto pessoa até. Uhum. Né? Personalidade, identidade, não é? Naturalmente. Mas se não tivermos em consideração vários aspectos na construção desta ideia de jogo, nomeadamente o clube onde estamos, porque há clubes que têm uma identidade muito própria, em que os adeptos se revêem nessa identidade. E se nós jogarmos de uma forma manifestamente diferente, vamos ter o clube e os adeptos a não se reverem nessa ideia de jogo. Por exemplo, o Mourinho em Manchester. Desculpa interromper. Por exemplo, o Mourinho em Manchester, não é? Manchester, pois, eventualmente. É muito mais ofensivo e queriam sempre que o Mourinho jogasse muito mais ofensivo. O adepto à cultura, não é? Desculpa interromper. Naturalmente, sim, mas reportando mais aos meus exemplos, e em relação a outro aspecto determinante, que é, nós não podemos deixar de parte os jogadores que temos, claro, as características dos jogadores que temos. Eu vou dar um exemplo. Eu posso eventualmente, um subprincípio do meu jogo, gostar de jogar com extremos abertos, mas eu só tenho extremos neste plantel que se sentem confortáveis a jogar por dentro. Então eu vou obrigá-los a jogar abertos. Porquê? Eu vou obrigá-los a jogar contra a natura. Portanto, eu tenho que pegar na minha ideia de jogo, naquilo que eu gosto, não jogar contra mim próprio, né? Não jogar de uma forma na qual eu não acredito, mas considerar os aspectos individuais dos jogadores que eu tenho. Claro. Porque nós somos tanto mais eficientes, e agora estou-me a reportar aos jogadores, quanto mais confortáveis estivermos com determinada situação. Se tu pegares no Messi, que falaste há bocado, e o colocares a jogar fora das zonas de campo que ele não está habituado a jogar, que ele não gosta, ele não vai deixar de ser o craque que é, ou o Cristiano Ronaldo, mas menos confortável. Mas não vai estar confortável. E é por isso que se calhar assistimos às vezes a situações, por exemplo, e agora pegamos no Messi, é só um exemplo. Ele no Barcelona sente-se totalmente confortável da forma de jogar. Na Argentina, eventualmente, não. Sim. E as coisas são diferentes. Ele joga com grandes craques na Argentina também. Portanto, as características dos jogadores são determinantes. Agora, só para concluir este raciocínio, se um treinador gosta de pressionar, o treinador gosta de ter o controle de jogo, gosta de jogar com bola, eu depois de 16 anos como treinador, são 34 de existência, mas são 16 como treinador, e várias experiências em países diferentes, em realidades totalmente distintas, tudo é possível no futebol, desde que exista uma liderança ajustada, boa vontade de todas as partes, vontade de aprender, vontade de ensinar, vontade de ouvir os outros, e é possível na Primeira Liga, na Segunda Liga, com os plantéis que existem em Portugal ou nos outros países, jogar de forma com propostas de jogo positivas, propostas de jogo ofensivas, propostas de jogo em que aquilo que tu disseste de eventualmente estar a pressionar alto, naturalmente que há espaço nas costas. Mas quando estamos com bola, temos vários jogadores, 3, 4, 5 jogadores, dependentemente da ideia de jogo, que não estão a pensar ofensivamente, estão a pensar no momento em que vamos perder a bola, porque inevitavelmente vamos perder a bola. Ou vamos fazer golo, ou vamos perder a bola. E se perdermos a bola, temos que ter quem esteja preparado para recuperar. Ou mais rápido, ou reajustando, mas tem que existir essa preocupação. O Costinha, tendo uma conversa engraçada, falámos sobre isso. Estávamos a falar, por exemplo, do jogo da Lazio, do grandíssimo jogo do Porto contra a Lazio, na meia-final da Taça UEFA em 2003, em que o Jorge Costa, tipo, já sabia muito daquilo, quando a Lazio faz o primeiro golo, ele disse ao Costinha, ao Costa, isto a malta agora vai toda lá para cima, tu deixa de estar aqui deixa de estar por aqui. Porque era isso, Sérgio, era o pêndulo de quem sobe, quem tem Deco, quem tem Maniche, e estamos a pegar numa equipa que é mais fácil as pessoas perceberem, Deco e Maniche, que vão dar aquela projeção ofensiva, e depois tens aqueles gajos na frente, como o Derlei, como o Postiga, não sei o que, vão subir.
alguém tem que pensar e a equipa tem que estar preparada para, malta, estes gajos todos ou vão fazer golo ou vão perder e eles vêm todos, eles vão cá vir. Portanto, temos que ser capazes de fechar este espaço cá atrás. Temos que o Hugo Almeida dizia que naquela equipa do Quadriense de 2000 e qualquer coisa, esqueci-me do ano, Sim. que muito daquele jogo do modelo 3 centrais funcionava em Portugal porque tinha o Paulo Assunção. Sim. Lembras-te do Paulo? Estava um equilíbrio brutal à frente dos 3 centrais, pá, uma coisa incrível. Tinha o Paulo Assunção, tinha o Pepe, tinha o Bozingua, que o Bozingua na altura trabalhava como central do corredor direito, sim, muitas das vezes. O Pepe, 2 jogadores rapidíssimos, que no momento da perda de bola, naturalmente as equipas tentavam explorar, porque eu lembro perfeitamente dessa equipa, tentavam explorar as costas da defesa do Porto, mas com o guarda-redes adiantado e com estas características dos jogadores, o que é que acontecia? Acontecia que eles controlavam facilmente as costas. Claro. Agora, naturalmente, isto é muito... Era o Elton, o guarda-redes. Sim. Agora, isto naturalmente que é tanto melhor ou é tanto mais eficiente se o perfil do jogador for ajustado para essa ideia de jogo. Se tiveres centrais que não são tão rápidos, é mais difícil. Eu dou-te um exemplo. No Gil Vicente, na minha primeira experiência como treinador principal, eu tinha no plantel o Vítor Tormena, o central que está agora no Braga, que é, já o era na altura, e eu na altura tive a oportunidade de partilhar isso com ele, desde que ele seguisse um caminho de querer aprender, de grande motivação intrínseca, teria tudo e tem tudo para atingir o top. E não me surpreende aquilo que aconteceu agora com o Ruben Amorim e o Custódio, de certeza que vai aproveitar isso também. É um central top. Mas uma das principais características que ele tem é mesmo isso, é a velocidade. Ele é quase intransponível nesse aspecto. E é central de equipa grande também por isso. Mas lê bem também. Lê bem, naturalmente. As equipas grandes jogam maioritariamente no meio campo ofensivo. E tem que ter jogadores que depois controlem isso. O Pepe é um grande exemplo disso. O Tormena, que está a iniciar a carreira aqui em Portugal, é um exemplo que de certeza que vai crescer muito também nesse aspecto. Agora, em relação às ideias de jogo positivas e ofensivas, eu acho que isso beneficia toda a gente. Beneficia o espetáculo, beneficia os clubes, porque potencia os jogadores, beneficia o treinador, porque um treinador que esteja num clube de média dimensão da Primeira Liga, quais são as ambições naturais desse treinador? É andar e projetar a sua carreira. Só o fará e só conseguirá ter sucesso numa equipa grande se souber jogar para a frente, como se costuma dizer, ao ataque. Sim. Entendes? Se fores analisar os treinadores que... Miguel Cardoso, Portugal, por exemplo, Miguel Cardoso fazia um trabalho espetacular no Rio. Vítor Pereira, André Vilas Boas, Paulo Fonseca, Marco Silva, Luís Castro, Jorge Jesus, para não falar do principal de todos, que foi o José Mourinho, que abriu as portas a toda a gente e era com uma ideia de jogo de ataque. Sim, mas os treinadores portugueses que se projetaram, e acredito que aconteça isso em qualquer país, Manuel José também jogava muito. São treinadores que têm uma ideia de jogo de equipa grande. Sim. Porque quando chegas a uma equipa grande, ou jogas assim, ou a seleção natural faz com que tu caias. Sim. Claro que sim. Sabes que uma das coisas que eu gosto em alguns treinadores em Portugal, em que eu vejo algum talento, nem é tanto o facto de tu teres, se conseguires treinar mais ou menos, é a personalidade de conseguires jogar. Eu falei de Miguel Cardoso porque foi um exemplo que, eu não sei se ele é grandíssimo ou não é treinador, isso é uma questão que eu deixo para falar com ele depois, quando ele cá vier. Mas eu gostei da personalidade dele, sabes? Gostava da personalidade. O Rio Ave, eu lembro o Rio Ave contra o Sporting no jogo, acho que o Sporting acabou por ganhar, mas deu um festival com o Geraldes e com... Na altura acho que o Geraldo não jogou no jogo, mas era o Rio Ave dessa altura. Um festival de futebol ao Sporting, uma coisa absolutamente incrível. Né? Quer dizer, o Sporting estava, como dizia o Pedro Henriques, deu um chocolate, cuidado. E eu gosto disso. Mas deixa-me só ver, sabes como central que eu adorava a jogar nesse modelo, que eu acho que era incrível, não era muito rápido, mas tinha uma inteligência, era o André Cruz, no Sporting, na altura. O Sporting subia mais, era um Sporting que atacava mais, e ele
cá atrás, meu, tinha uma capacidade de ler o jogo em que a bola, o gajo chutava, ele já sabia onde é que ele ia cair. E já estava posicionado do ponto de vista de Sim, argumento sim. defensivo. Foi coisa o Aloísio também, lembras-te do Aloísio? Eu dou-te outro exemplo, porque a velocidade não é só física de locomoção, é a velocidade de pensamento. E os grandes jogadores têm todos essa velocidade. Pensam rápido, pensam mais rápido que os outros. Eles identificam as ações quase de forma instantânea. Vou dar um exemplo. O Nico Otamendi Sim. é um central que, em termos físicos, não é rápido, é um central lento. Mas ele pensa mais rápido que os outros. E com o Guardiola, que joga sempre no meio campo ofensivo, é um central muito utilizado. Claro que eles têm 3, 4 centrais de top mundial e ele não joga sempre. Mas é um central que tem uma carreira fantástica, que era titularíssimo no Porto, que eu tive a oportunidade de trabalhar. E porquê? Porque é um guerreiro, é um jogador que tem uma personalidade incrível e depois, porque na interpretação de jogo, na velocidade de pensamento, é fenomenal. Sim. Olha, já que pegaste no Porto, vamos voltar a isso. Porque eu não sei se há muita malta que sabe isso, mas tu tens uma história com o Porto também. Como é que chegaste ao Porto? Porto que é o Porto pós-AVB, não é? Acho eu, quando lá chegas. Então, estava a tentar fazer um bocadinho, mas é muito na fase final, mas naquela fase AVB, Vítor Pereira, não é? Sim. Como é que lá chegaste? Tu vinhas do Feirense, não é? Eu iniciei a minha carreira, como te disse, na formação, no Tirsense, depois passei pelo Vizela, que é outro clube que me marcou. Eu isso aí não estamos de acordo. Gosto de brincar, mas gosto muito da malta do Vizela. E a seguir tive a minha primeira experiência no futebol sénior, uma equipa aqui perto da zona onde eu vivo, que é o Clube Desportivo de Ronf, na altura no Distrital. E depois tenho a oportunidade de começar a colaborar com o Tirsense na antiga 2ª Divisão B, também na equipa sénior. Em paralelo com isto, estou a terminar a minha licenciatura e tenho que fazer um trabalho final de curso. E na altura entrei em contacto com o Porto, assim como com outros clubes, no sentido de poder fazer um curto estágio, no sentido de dar resposta a esse trabalho de final de curso. E daí resultou uma entrevista, uma conversa, que começou por ser uma conversa com este intuito, com o João Afonso, uma pessoa que muito estimo e que muito me ajudou nessa fase, que era o coordenador do departamento de scouting do Porto. Portanto, eu expliquei-lhe aquilo que pretendia e no final de 2 ou 3 horas de conversa, ele lançou-me o desafio perguntou-me ao Pedro, e o que é que acharias de começar a colaborar com o departamento de scouting do Porto na análise das equipas adversárias para a equipa A? João, está a brincar comigo? Quase faz lembrar a conversa do Luís Castro com o Antero, pá. Já lá vamos ao Antero também. Eu perguntei-lhe, João, está a brincar comigo? Não, estou a falar a sério. Quando é que tenho oportunidade de começar? Se tiver aí um cantinho numa secretária, eu fico já. Já! E é literal, fiquei nesse dia já a colaborar, na altura com grandes lendas do Porto. O André, o pai do André, o Lima Pereira, o Bandeirinha, mais tarde o Fernando Gomes. E o que é que nós fazíamos na altura? Não estando inseridos na equipa técnica da equipa A, fazíamos a primeira análise das equipas adversárias para o staff técnico. Portanto, eu comecei a colaborar com o Porto no tempo do Josualdo Ferreira, mas a minha relação direta, se assim quisermos dizer, era com o Rui Pedro Silva, que neste momento é adjunto do Nuno Espírito Santo no Wolverhampton. Desculpa só, eu detesto esse gajo, porque ele tira-me toda a imprensa do Google. Eu meto o Rui Pedro Silva e só aparece esse gajo. Pá, muda de nome, meu. Como é que pode ser, pá? Eu disse isto aqui ao João Lopes. Isto não pode ser, pá. Esse homem tira todos os links do Google e vai tudo para ele. Grande profissional, já agora. E eu comecei a colaborar assim com o Porto. Mantive esta função com a equipa técnica do André Vilas Boas, no ano em que o André e o Porto, e eu, com uma pequena parte, me considero também uma das pessoas que ajudou
ao sucesso, ao grande sucesso dessa época. Naturalmente o sucesso é do Porto e do André e do staff e dos jogadores, portanto é nem 1%, mas é o que é. Mas sentes-te bem com isso, não é? É sempre bom fazer parte disso. Acho que nós temos que desempenhar as funções que nos são atribuídas com o máximo profissionalismo. E eu sempre o tentei fazer na minha carreira e aí não foi exceção. Portanto, a minha ligação ao Porto começa assim, mas propriamente com a equipa A, de uma forma mais efetiva, resulta deste trabalho que aconteceu. O Vítor assume a equipa A, nós conhecíamos-nos do Vítor ser o elemento da equipa técnica do André, que tinha conexão com o departamento de scouting na análise dos jogadores, portanto era ele que vinha ver os jogadores que nós filtrávamos para possivelmente serem comprados pelo clube, e eu conheci-o aí. Existia similaridade de ideias, existia boa energia entre nós, e depois com o apoio do João Afonso e do Antero, que é outra pessoa muito importante na minha vida profissional, porque me ajudou e me proporcionou esta oportunidade. O Vítor endereça-me um convite para trabalhar com ele no staff técnico dele na equipa A, mas foram estas três pessoas que foram determinantes para que isso acontecesse: o Vítor, o Antero e o João Afonso. Qual é a tua função na equipa técnica do Vítor? Mantive a mesma função da análise do adversário, portanto eu não tinha, no Porto não estava propriamente no treino, fazia a análise da equipa adversária e estava em contacto direto todos os dias e a toda hora, a todo momento com o Vítor, no Olival, no centro de estágios do Porto, e basicamente, especificamente, a função principal era essa, a de analisar as equipas contra quem nós jogávamos. Olha, sabes que eu vi o Vítor, vi o Xangai, no meu trabalho normal, né? Eu trabalho para a Maersk, estou muitas vezes na China, em Xangai, já vi alguns jogos da equipa do Vítor na China. Que a malta acha-lhe um piadão incrível por causa daquela da forma de estar dele. Sabes que concordas comigo, e já vamos falar um bocado mais de ti também, concordas comigo que se calhar o Vítor Pereira, treinador, é muito, por vezes, sobrevalorizado em Portugal, ou underrated em Portugal, que é um treinador com um grandíssimo treinador, que não é muitas vezes reconhecido em Portugal, apesar de ter feito um trabalho fantástico no Porto, mas porque pronto, por vezes acontece, não é sempre reconhecido em Portugal. O Vítor é meu amigo para a vida, portanto eu sou um bocadinho suspeito para falar com ele. Eu trabalhei com ele 7 anos e foram 7 anos fantásticos. Portanto, eu sendo suspeito, vou dizer aquilo que eu acho exatamente dele. Claro. Eu não conheço, neste caso, não conheço muitas pessoas que saibam mais de futebol do que o Vítor Pereira. Mas é isso. O Vítor, em todos os momentos, em todos os segundos, surpreende quem está com ele pelo conhecimento do jogo, do jogador, da capacidade de análise dos jogadores, da capacidade dele em 10, 15 minutos, quando está a analisar um jogo, faz um retrato perfeito da equipa adversária, da equipa que está a analisar. Ao nível da metodologia de treino, do treino em si, da aplicabilidade do treino, top. Sim. É do melhor que há. Portanto, o sucesso que o Vítor tem e teve até agora na carreira, a mim em nada me surpreende. E em Portugal eu acho que nós somos um bocadinho, às vezes somos um bocadinho, qual é a palavra certa? Às vezes não damos, se calhar, o devido valor às pessoas no momento em que elas o merecem. O Vítor, o trabalho que faz no Porto, é um trabalho fora do normal. Sim, sim. Em 3 anos... Benfica muito difícil, Benfica muito difícil. Benfica fortíssimo. Em 3 anos, porque ele foi assistente do André no primeiro ano, nesses 3 anos o Porto perdeu um jogo para a Liga Portuguesa. Um jogo. Isso é quase irrepetível, na minha opinião. Portanto, eu acho que o Vítor merece toda a consideração e todo o respeito das pessoas no futebol mundial, mas é português e estamos a falar de Portugal. Eu acho que as pessoas agora que entendem a competência dele e tudo aquilo que ele conseguiu com muito mérito na sua carreira. Olha, tu tiveste e eu acho que o trabalho do Porto
por vezes a malta acha que é o demérito do Jorge Jesus, e só quem percebe nada disto é que pode dizer isso. O Jorge Jesus é um grandíssimo treinador e está aprovado isso, portanto é mérito do Vítor Pereira que conseguiu ganhar ao Jorge Jesus, não é? Ao Jorge Jesus, entre aspas, ao Benfica. E a todos o resto. Portanto, isto é malta que eu acho isto... Dizer, alguém dizer que o Benfica perdeu e não, quer dizer, o Porto é que ganhou, não é? Se o Benfica perdesse, perdeu, mas o Porto não ganhasse, também não ganhava tudo. Sim, era um grande... Para um ganhar, o outro tem que perder, isto é óbvio, mas isto é binário, não é? Não há muita lógica, não há muito mais fácil sobre isso. Era um grande Benfica nessa altura, ainda o é. Foi um prazer enorme jogar contra esse Benfica, porque obrigou em todos os momentos a que o Porto estivesse na máxima força. E acredito que do outro lado igual. Claro. Porque quando um campeão vence um título sem derrotas e o segundo classificado só tem uma derrota no penúltimo jogo no Estádio do Dragão com o famoso gol do Kelvin, eu acho que está tudo dito. Acho que ambas as equipas mereciam ser campeãs. Mereceu ser campeão o Porto com todo o mérito, porque, para além disso, ainda conseguiu ganhar esse jogo. Mas foram duas equipas fantásticas durante toda a época. Isso. E é bom para o futebol. Portanto, eu acho que devemos ter mais equipas a jogar muito mais e a ganhar mais, em vez de andarmos sempre a achar que os outros deviam perder. Portanto, quanto melhor for as equipas, melhor é o nosso futebol. Estou sempre com isso. Naturalmente. Mas eu, apesar de eu achar que a Arábia Saudita é um espetáculo, porque tenho lá muitos amigos, o Vítor sair do Porto para o Al-Ahly, aquilo foi um bocado estranho para mim. Vocês foram lá para a Arábia, aquilo é um clima difícil, aquilo é um futebol complicado, não é? Não é porque a malta não gosta de futebol, mas porque a cultura, o Jorge Jesus fala muitas vezes da coisa da malta adormecer nos aquecimentos, nos alongamentos. O Vítor já teve a oportunidade de falar sobre isso, portanto, eu aquilo que tenho a dizer da Arábia Saudita é que foi uma experiência fantástica, a todos os níveis. Agora, naturalmente, que passar do Futebol Clube do Porto na altura para o Al-Ahly, que é um grande clube, é um clube gigante na Arábia Saudita, teve as suas diferenças, naturalmente. mas vou-te dizer uma coisa, acho que faz falta às pessoas terem experiências diferentes. E a experiência na Arábia Saudita mudou-me a mim, mudou o Vítor, acho eu, e acho que muda toda a gente. O próprio Jorge Jesus teve a oportunidade já de falar sobre isso nos últimos tempos. E não é por acaso que o Rui Vitória, que é outro grande treinador, também por lá está, entre outros treinadores que têm passado, o José Gomes, o Pedro Manuel, uma série de treinadores. E toda a gente gosta, todos eles gostam. A Arábia Saudita é um país com uma cultura totalmente diferente daquela que estamos habituados. Mas é uma cultura apaixonante, deixa-me que te diga, e tu também já partilhaste, que conheces bem. A paixão que eles têm pelo futebol é uma coisa fantástica, apaixonante. Nós muito com eles sobre isso. Eles vão ao estádio porque gostam de futebol. Isso. Os adversários do Al-Ahly, que era o nosso clube na altura, quando abordavam o Vítor, era para tirar fotografias com ele. Isso. E para lhe dizer para ele vir para o clube deles. E eu acho que isso que diz muito daquilo que é a cultura futebolística que eles têm. Eles vão ao estádio aquilo é uma festa para eles. Para ver futebol. Agora, foi uma experiência fantástica porque foi muito diferente daquilo que vinha sendo o habitual para nós na altura. Mas assim, eu vou dizer, eu acho que vocês são malucos. Vocês vão do Al-Ahly, vão para o Olympiacos, vão para o Fenerbahçe, vão para Munique, quer dizer, vocês não se metem com malta calma, é tudo com malta maluca, entre aspas, não é maluca? Quer dizer, o ambiente de Olympiacos, o ambiente de Fenerbahçe e mesmo o ambiente do Munique, não sendo o Bayern, é um clube histórico na Alemanha, são ambientes exigentes, futebol que se exige. O Munique, noutra fase da vida deles, mas com a mesma exigência, é um nível diferente. Isso também te ajuda a crescer como treinador, Pedro. Hoje, quando encaras um clube, e no Belenenses tiveste isso, no Gil Vicente, quer dizer, quando tu jogas no campo do Olympiacos, quando tu jogas no campo do Fenerbahçe e nos campos da Turquia, mesmo no Al-Ahly, no Munique, no contexto em que estavam, tens de fazer parte dessa história hoje, e eu imagino que dá-te uma riqueza do ponto de vista de entendimento das pessoas, do clubes, do futebol, do ambiente, completamente diferente, não é? Sim.
Em primeiro lugar, porque esses clubes têm todos uma característica que eu acho que é importante, é que jogam pelo topo da tabela. E a pressão associada, a pressão existe em qualquer clube, a pressão de ganhar, mas a pressão das equipas de top, as equipas que têm que ganhar títulos, é ainda maior. Sobretudo a pressão que nós próprios colocamos a nós próprios treinadores, neste caso, para o conseguirmos fazer. Agora, qualquer uma dessas experiências, como deves imaginar, nós na Arábia Saudita jogávamos com estádio cheio, nós no Porto jogávamos com estádio cheio, no Olympiacos jogávamos com estádio cheio, no Fenerbahçe jogávamos com estádio cheio, e na Alemanha, mesmo sendo segunda liga, estamos a falar de um clube que, se recuarmos 30 ou 40 anos em Munique, era o clube principal da cidade. E tem uma história incrível, pá. Eu vivi na Alemanha, portanto eu percebo isso perfeitamente. Jogávamos no Allianz Arena, portanto jogávamos num dos melhores estádios do mundo, e tínhamos sempre na segunda liga 30, 40, 50 mil adeptos na bancada. E a cultura alemã do futebol, desculpa interromper, é uma cultura que todos deviam aprender, não é? Certo. Não são os hooligans, não tem a ver com isso, aquilo é malta que gosta de futebol. Pá. E essas experiências, como eu te disse, apesar dos meus 34 anos, e são 16 anos de futebol. A grande como nível. Treinador. A grande nível, acho que o que eu posso dizer. E são experiências que foram extremamente enriquecedoras, que me conferem naturalidade para lidar com tudo aquilo que estou a lidar neste momento como treinador principal. Porque mesmo como adjunto, nós vivenciamos tudo aquilo que acontece. Naturalmente que não, as conversas com os presidentes não são uma realidade normal do dia-a-dia, mas tudo o resto. O jogo, não é? O jogo, a preparação, o lidar com jogadores de top, o lidar com jogadores que estão habituados a ganhar, o lidar com jogadores que, se não ganham o exercício no treino, armam uma confusão. E tem que ser assim. Não é? Muito competitivos. Tem que ganhar. É por isso que dizia-me um jornalista no final da conferência de apresentação que eu tive no Belenenses, que eu utilizei a palavra ganhar 17 vezes nessa conferência. É normal. É a única coisa com a qual eu me identifico no futebol. Seja em que clube for, naturalmente, que os melhores clubes de cada país estão mais preparados para o fazer de forma constante. Mas, por exemplo, e fazendo um paralelismo, a equipa do Belenenses tinha iniciado muito mal a época, quando eu tive a oportunidade de a passar a liderar, e não quero dizer que tenha sido por mim, foi por toda a gente, mas logo no primeiro jogo conseguimos ganhar no Marítimo, num estádio dificílimo. E se calhar o ganhar, que era uma palavra e eram ações constantes no dia-a-dia, na relação com os jogadores que nós tínhamos, se calhar contagiou e libertou algumas amarras que às vezes existem. Porque os jogadores e as pessoas dos clubes de média dimensão, por vezes pensam que o ganhar é inatingível. Vamos ver o caso do Famalicão este ano. Toda a gente diria que era possível. O Leicester era possível ser campeão da Premier League. Foram campeões. O que é que aconteceu? Aconteceu isto. Um conjunto de fatores. Toda a gente acreditava no objetivo. Qualidade individual, qualidade coletiva, qualidade de trabalho, naturalmente, mas uma dinâmica ganhadora que eu acredito que era comum a todas as pessoas no clube. Estes grandes clubes onde eu tive a oportunidade de trabalhar como adjunto foram experiências fantásticas a esse nível, que naturalmente me fazem ser um treinador diferente daquilo que era antes de ter tido a oportunidade de trabalhar lá. Mas isto não é estanque, nós estamos constantemente em evolução e mal era se não pensássemos assim, não? Sim, mas tu quando saíste da equipa técnica do Vítor para vir para Portugal, para o Gil, é uma mudança, e eu sou de Esposende, portanto eu muito próximo de Barcelos, onde está o Gil Vicente, e é um clube que todos nós aprendemos a gostar pela proximidade, não é? E é um clube especial, acho que é um clube especial também. Mas é uma mudança diferente, é um ambiente completamente diferente, não é? Como é que como treinador, e neste caso assumes a primeira equipa, a primeira vez como treinador principal neste nível, como é que geras esta mudança? Olha, eu iniciei a carreira de treinador principal com 32 anos, mas foi uma decisão extremamente bem pensada da minha parte, e uma decisão que fundamentalmente tinha a ver, teve vários fatores,
na ordem da decisão, mas fundamentalmente porque eu, como pessoa, precisava de fazer algo diferente. Precisava de me testar e de me respeitar a mim próprio como pessoa, porque necessitava de algo diferente no futebol. Foram anos fantásticos como adjunto, nos quais me senti sempre muito bem na relação que tinha com o Vítor, que foi o treinador com quem trabalhei mais tempo, extremamente valorizado, com responsabilidade diária naquilo que era o trabalho da equipa, que me dava prazer de fazer, mas chegou uma altura que eu encaro como natural, em que eu sentia que o meu espaço no futebol teria que ser outro e teria que me testar como treinador principal. Então tomei essa decisão e surgiram alguns convites e decidi aceitar o do Gil Vicente, porque para além de ser um histórico do futebol português, era uma equipa que eu seguia já há algum tempo e que tinha tido a oportunidade de analisar. Não estava bem classificada, vivia momentos de grande tensão porque estava em zona de despromoção. Eu fui o terceiro treinador da época, existia um processo ganho que levaria o clube à Primeira Liga, mas não se sabia na altura se era na época seguinte ou passada 2 épocas. O que é certo é que nós sentíamos dentro de campo que nem sempre, entre aspas, éramos tratados como um clube com objetivos como os outros, porque já era adquirido que a equipa ia subir. E isso jogou claramente contra o clube. Era um clube onde eu tive grande gosto e grande prazer de ter iniciado a minha carreira de treinador. Tenho a certeza que dei o meu máximo e que ajudei o clube a desenvolver-se. Os jogadores que na época seguinte saíram para equipas melhores ou de escalão competitivo mais alto, para primeiras ligas, para o estrangeiro, para equipas de segunda liga de top, com objetivos altos. Portanto, foi uma primeira experiência totalmente acertada, que em termos competitivos não foi possível, apesar de a equipa não ganhava, isto só para te dizer, a equipa não ganhava há 4 meses. A equipa não marcava golos há 9 jogos quando iniciámos lá o trabalho. No primeiro jogo, nos Açores, no Santa Clara, uma equipa que acabou por subir divisão. Ao intervalo estávamos a perder 2-0 e eu vou-te ser sincero, eu fui para o intervalo a pensar, isto se continuar assim, vou-me estrear como treinador principal com uma goleada, porque o domínio de Santa Clara foi tremendo na primeira parte. O que é certo é que na segunda parte no final da primeira parte fizemos o 2-1, voltamos a marcar golos depois de 9 jogos sem o fazer, e na segunda parte dominámos o jogo todo. E no segundo jogo oficial ganhámos pela primeira vez. E ganhámos ao Benfica, do Benfica B, do João Félix, do Ferro, do Keaton Parks, do Heriberto, do Jedson, que era claramente a melhor equipa da segunda liga em termos individuais. E ganhámos ao Penafiel, que era uma equipa que estava na luta pela subida. Empatámos com o Nacional, que subiu divisão. Em 13 jogos, só jogámos contra uma equipa que acabou por descer de divisão, que foi o Real, e foi na última jornada. Portanto, era extremamente difícil em termos competitivos. E a segunda liga é muito difícil, não é? Muito competitivo. Um milagre, sim, é muito, muito competitivo. É uma liga fantástica. Aliás, há muita qualidade nas segundas ligas. Eu tive a oportunidade de trabalhar na segunda liga alemã e digo-te isto de forma clara. Há 4 ou 5 equipas na segunda liga alemã que na primeira liga portuguesa jogavam por objetivos do meio da tabela aqui em Portugal. O Championship, que é uma liga que toda a gente quer treinar. As 5 melhores ligas da Europa, não é? Em tudo, pela competitividade. Ainda agora o Carvalhal falou algumas vezes acerca disso, pela experiência que teve no Sheffield. São ligas que são extremamente competitivas. A segunda liga portuguesa é uma liga que dá gosto jogar, que dá gosto de treinar, porque mesmo que as equipas não o digam, há sempre 6, 7, 8 equipas com objetivos de subir divisão. Olha, mas tu depois fizeste ali uma mudança, e eu tenho sempre a respeitar os treinadores, mas achei a mudança estranha, que é passares para o Belenenses Sub-23, que é uma liga que eu acho que é engraçadíssima, a Liga Revelação. Mas, nós temos que estar onde nos sentimos bem. Claro. Temos que ter os nossos objetivos, eu tenho os meus.
não vivo obcecado por determinadas coisas no futebol, vivo obcecado por me sentir orgulhoso daquilo que sou enquanto homem e enquanto treinador. O desafio do Belenenses surge numa altura em que eu estou parado, surge numa altura em que tinha tido algumas abordagens de segunda liga e inclusive uma de primeira liga que se poderia concretizar no início da época, mas surge de uma forma que me cativou. O projeto era extremamente abrangente, o projeto que na altura falei com o presidente era extremamente abrangente, porque eu, para além de treinar a equipa de sub-23, coordenei a formação, todas as equipas de formação, e criei e coordenei um departamento de scouting transversal a todas as equipas do clube, portanto, desde os mais pequeninos até a equipa A. Naturalmente, a equipa A tinha a equipa técnica e como é lógico, o poder de decisão do Chief Scout, que era o cargo que eu também ocupava, é até determinada parte, porque daí para cima existe a equipa técnica A e a administração para validar e para perceber se é esse o caminho. Mas esta abrangência do projeto fez com que eu me entusiasmasse e entendesse que era o caminho certo para dar sequência à minha carreira. Também porque fui acompanhando a Liga Revelação e a tendência era que a Liga Revelação crescesse, como cresceu este ano e como vai crescer na próxima época, se isto do Covid-19 não interromper um percurso natural que me parece para esta Liga, porque é um espaço onde quer o jogador jovem, quer o treinador jovem, tem de facto um impacto, ou pode ter um impacto tremendo. E juntando tudo isso, juntando a simbiose de ideias que existia na altura, acabou por ser o caminho seguinte ao Gil Vicente e felizmente que assim aconteceu. Olha, tu chegaste à primeira equipa do Belenenses para substituir o Silas, não é? Segundo eu me lembro, já não tenho aqui os registros, mas acho que era. Sim. Que é um tipo que eu tenho em grande consideração. Achas que, e não quero desrespeitar a instituição Belenenses, mas achas que se calhar o clube não tinha estabilidade suficiente para te dar um projeto mais sustentado? Achas que tinha essa estabilidade? Ou achaste nessa altura que tinha essa estabilidade? Porque eu acho que... Sim. Numa primeira fase sim, e os resultados falam por si. Eu estive na equipa A do Belenenses 12 jogos. Sim. E conquistamos 13 pontos. Mas a média pontual até determinada altura da época, onde as condições foram manifestamente alteradas de forma radical, a média pontual que nós atingimos até ao jogo com o Futebol Clube do Porto era uma média pontual de 1.44. Portanto, eu não sou da matemática nem das estatísticas, mas uma média pontual de 1.44 desde o início da época, que não foi o caso, porque entrei à quinta jornada, mas desde o início da época, se mantiver essa média pontual, dá à volta de 50 pontos, que na altura do início da época tinha sido o objetivo definido pelo presidente para esta época, e que se nos reportarmos a épocas anteriores, à volta dos 50 pontos, poderá dar qualificação para a Liga Europa. Portanto, as condições existiam para se fazer um bom trabalho, e o bom trabalho aconteceu, porque os resultados, a valorização dos jogadores, a média pontual, o termos tirado a equipa da zona de despromoção logo no primeiro jogo e nunca mais lá termos voltado até ao final, validam todas essas condições que existiam para se fazer um bom trabalho. Portanto, o Belenenses Chade é um clube que muito me orgulho de ter trabalhado também. Foi um gosto tremendo ser o treinador da equipa de sub-23, coordenar a formação, o scouting e, fundamentalmente, porque é o top do clube, treinar a equipa A e ter tido a oportunidade de trabalhar com jogadores dos quais guardo um grande, e do staff também, um grande apreço, porque fizemos, em conjunto, um grande trabalho, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. Mas somos muito imediatistas, não é, Pedro?
porque tu fizeste isso, tudo isso, mas depois tens 3 jogos que correm menos bem e a coisa acaba. Quer dizer, Mas acaba por eu sei, porque eu peço, acabo por pedir para sair, peço a minha demissão porque entendi que as coisas mudaram. Não foi por resultados que o tinhas trabalho confiança. foi interrompido. Agora, se me perguntas se no futebol o imediatismo é uma realidade, quando se falam em projetos, e eu falo muitas vezes em projetos, porque foi um projeto, o projeto está diretamente relacionado com o ganhar. Porque Claro. não há projetos se não ganhares ou se não atingires os objetivos. Mas os objetivos estavam a ser todos atingidos. Repara, quando eu subi à equipa A, subiram comigo 7 jogadores da equipa de Sim, sub-23. sim. E desses 7 jogadores, eu estreiei 5. E não estreiei mais, porque um caso específico, o Dani Henriques, que agora está a jogar com regularidade, que é um miúdo com muito potencial. Porque um aspecto burocrático o impediu de se estrear até janeiro, porque só em janeiro é que poderia ser resolvido. Mas, por exemplo, o Nilton Varela, que é um lateral que na altura me foi apresentado pelo presidente como uma possibilidade, não era lateral, era central no Belenenses Clube. E na altura eu identifiquei nele todas as características que eu entendo que um lateral top pode ter. E então foi possível, o presidente conseguiu convencê-lo a vir para o Belenenses Chade e ele começou a trabalhar como lateral esquerdo. O Nilton tem 6 meses de trabalho como lateral e é se calhar um dos jogadores mais cobiçados da Primeira Liga Portuguesa. Sim. Tem 18 Potencial. anos, é júnior e digo-te isto de forma muito convicta. Se continuar, e vai continuar porque eu o conheço muito bem, se continuar esta progressão e com a humildade que ele tem, vai atingir o top. Vai ser lateral de seleção. Aliás, já se estreou na seleção de sub-19. O Tomás Ribeiro, outro jogador jovem que nunca tinha jogado, que tinha tido 5 dias de trabalho com a equipa principal, foi totalista desde o primeiro jogo e é um central que não é fácil de encontrar no futebol português, porque é pé esquerdo, interpreta muito bem o jogo, tem muita qualidade técnica e está extremamente focado naquilo que pode fazer. Portanto, todos os objetivos estavam a ser cumpridos até ao momento da saída. Portanto, aconteceu de forma precoce e esse imediatismo que acontece no futebol, por vezes, leva a que determinados projetos acabem de forma precoce em relação àquilo que deveria de acontecer, mas como se costuma dizer no futebol, é a vida e há que seguir em frente. Olha, E é o que eu estou a fazer. e o teu futuro? Agora é difícil com este coronavírus, mas o que é que tens aí em mente para fazer? Tens aí planos a médio, curto Olha, e longo prazo? sim, as coisas estão muito mais paradas neste momento, conforme tu disseste, porque estão paradas em todos os setores da sociedade e o futebol não é a exceção. Como carreira, eu estou à procura de um projeto onde me sinta bem, um projeto onde me possa continuar a orgulhar, como até agora, daquilo que tenho feito no futebol, porque orgulho-me muito. Acho que sai reforçado de todo este percurso de 16 anos no futebol. É um curto percurso ainda. Acho que é um percurso considerável, mas tenho muito pela frente. Mas digo-te que continuo exatamente a mesma pessoa que iniciou a carreira há 16 anos, porque acho que a humildade tem que permanecer constante. O que é que eu procuro? Procuro um projeto onde possa implementar as minhas ideias, onde possa jogar para ganhar, onde possa aplicar o estilo de jogo que eu gosto, onde exista uma simbiose de ideias entre as pessoas que lideram o clube para caminharmos no mesmo sentido. Acho que depois de ter iniciado a minha carreira aqui em Portugal, sou português, acho que faz sentido continuar em Portugal, porque acho que é um longo percurso ainda a percorrer aqui no futebol antes de voltar a sair, que é uma das ambições que eu tenho. Mas também te digo com naturalidade que depois de ter trabalhado em 4 países fora de Portugal, se encontrar fora do país uma oportunidade que tenham estas características todas que eu te falei, não coloco de todo de parte sair no imediato e voltar a emigrar
para trabalhar no futebol. Portanto, aqui ou fora estou à procura de um projeto com características muito claras e que me seduza enquanto pessoa, enquanto treinador. É o mais importante, né? Olha, qual é que é o momento que mais te arrepia? Isto é um momento, o que é que dizem os teus olhos? Qual é que é o momento que mais te arrepia no futebol? Aquilo que pensares agora arrepia-te. Eu, felizmente tenho vários momentos que me marcaram. Como adjunto, acho que tenho que eleger um dos momentos, se calhar, mais marcantes do futebol português de sempre, que é o momento do golo do Kelvin, e que depois, na jornada seguinte, conseguimos confirmar, na altura, o título de campeões nacionais, mas acho que a emoção associada a esse momento é quase irrepetível para qualquer interveniente do staff que na altura estava no Porto. A tensão emocional, o adversário com quem estávamos a jogar, a competitividade que aconteceu durante toda essa época, tudo isso, as dificuldades que foram ultrapassadas, e só nós sabemos o que vivemos na altura. Acho que é quase irrepetível para toda a gente o que aconteceu. Portanto, é um momento que ainda hoje, quando o recordo, quando vejo alguma imagem, é um momento que ainda tem impacto, o arrepiar-se, assim quisermos dizer, conforme tu disseste. Depois, como treinador principal, são vários também, mas aquilo que disse, o primeiro jogo nos Açores, como treinador principal, é um momento marcante para mim, porque quando passamos de adjunto para principal, para treinador principal, temos determinadas convicções, acreditamos em muita coisa, mas só depois vivendo é que se sente. E vou-te dizer uma coisa, é uma diferença gritante ser adjunto e ser principal, ao nível da atenção, ao nível da forma como se está no jogo. O profissionalismo é o mesmo, mas o peso em cima dos ombros, a forma como o jogo mexe connosco é totalmente diferente. E aquilo que eu senti no jogo com Santa Clara, no meu primeiro jogo oficial como treinador, é algo que eu todos os dias sinto falta. E agora que estou de fora e que estou fechado em casa, onde tenho que estar, como toda a gente, tenho umas saudades enormes desse lado emocional, até da ansiedade que se sente naqueles momentos antes do jogo. Ansiedade misturada com confiança, com atrevimento, com o querer ganhar, mas internamente, e eu ouvi o Luís Castro e concordo exatamente com ele, o treinador no final de um jogo fica completamente desgastado. Eu fico mais desgastado como treinador do que se fizer uma corrida de 1h30 ou um treino difícil de ginásio, seja lá do que for, porque a carga emotiva é essa. Portanto, o que me arrepia, ou o momento que mais me arrepia, é esse. É o momento do jogo, e se calhar o primeiro jogo, porque acho que é marcante para qualquer treinador e para mim não foi a exceção. Pedro, grande abraço. Um grande abraço para ti, agradecer-te este convite para falar de futebol, porque acho que faz falta também. Acho que esta quarentena que permitiu isto, permitiu que as pessoas utilizassem estas estratégias criativas, e dou-te os parabéns porque acho que está a funcionar muito bem o teu programa, e agradecer-te o convite, foi um gosto de conversar contigo, e estou à disposição, se quiseres repetir, estamos à vontade. Um dia deste já que estou aqui para falar em painel. Por que não? Pedro, muito obrigado. Um grande abraço para ti.